bom dia a todos e a todas. Iniciaremos agora nosso primeiro painel sobre saúde financeira, com o debate sobre a importância do impacto social das ações de educação financeira para os consumidores e negócios. Convido a todos os interessados neste tema para se juntarem a nós nesta tarde no 5º Summit de Saúde Financeira, que será transmitido ao vivo e também presencialmente aqui no Pavilhão A, no Espaço Coworking. Esse evento ele é promovido pela Febraban, em conjunto e apoio pelo Banco Central do Brasil. Bom, agora iniciando o nosso primeiro painel, a educação financeira como instrumento para a inclusão, desenvolvimento econômico sustentável e cidadania não é uma prioridade apenas no Brasil, mas no mundo todo. Um estudo conduzido pela Standard Poor's Global, com 150 mil pessoas de 148 países, descobriu que apenas 33% dos adultos são alfabetizados em finanças, capazes de dominar conceitos básicos como inflação, aritmética, diversificação de juros, de riscos e juros compostos. Neste estudo, o Brasil ficou em 62º lugar. Além disso, no ano passado, apenas 30% das pessoas que responderam à pesquisa do Índice de Saúde Financeira dos Brasileiros, o ISFB, sobre o nível de conhecimento em produtos financeiros, se sentiu capazes de reconhecer um bom investimento. Pois bem, para destacar os impactos sociais das ações de educação financeira, com exemplos e boas práticas e projetos nesse tema, eu convido ao palco nossos especialistas. Marcelo Bonfim, vice-presidente de governo da Caixa. Seja bem-vindo. Marcelo Junqueira Ângulo, chefe da divisão de Educação Financeira 2 do Departamento de Promoção da Cidadania Financeira do Banco Central do Brasil. Obrigado. Rodrigo Bruno, diretor de Learning Development do BTG Pactual. Seja bem-vindo. E a professora Tatiana Filomensky, coordenadora do Programa de Compradores Compulsivos do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Sejam bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado pela presença de todos aqui que nos acompanham, tanto online como também aqui presencialmente nesse auditório. Para começar, uma pergunta para o grupo. Durante a pandemia, segundo uma pesquisa do Instituto Locomotiva, 30% dos brasileiros atrasavam mais contas, mas 41% dessa população que respondeu à pergunta buscaram mais conteúdo de educação financeira. Os números mostram claramente um desejo dos consumidores por conseguirem fazer o seu planejamento financeiro. O setor financeiro ele tem ido de encontro e a favor desse contexto que a população está buscando. Eu inicio as perguntas aqui com o Marcelo, com a visão do Banco Central. Como que vocês enxergam esse tema? Bom, obrigado pela pergunta, Welton. Vocês estão me ouvindo? Estou me adaptando aqui, né? Bom, em primeiro lugar, agradecer o convite aí da Febraban para a gente falar sobre esse tema, né, da educação financeira, da saúde financeira, para um público, né, tão grande, tão especializado. A sua pergunta é muito interessante, né, quando você fala aí de que as pessoas estão cada vez mais buscando a educação financeira. Se a gente olhar uma pesquisa internacional, a pesquisa mais importante sobre inclusão financeira que existe, que é o Global Findex, feita pelo Banco Mundial, a gente vê que de 2017 para agora 2021, a inclusão financeira cresceu muito no Brasil, né? Então, se lá em 2017 70% das pessoas tinham acesso a uma conta, em 2021, muito até pela evolução tecnológica que a gente teve, o Pix, em 2021 esse número cresceu para 84%, né? Ao mesmo tempo, é muito legal, muito interessante a gente pensar que teve toda essa inclusão financeira, mas quando a gente olha o índice de saúde financeira da população, né, que é feito em parceria da Febraban junto com o Banco Central, esse índice é de 56 pontos numa escala de 0 a 100. Isso significa o quê? Que a gente tem inclusão financeira, mas ao mesmo tempo a saúde financeira do brasileiro ela está ali
no limiar entre a saúde ruim e a saúde ok, né? Então, o nosso desafio é exatamente esse, da inclusão financeira com qualidade. E aí que entra o tema da educação financeira. Para o Banco Central, essa é uma agenda fundamental, né? Então, assim, o Banco Central tem uma agenda estratégica, a agenda BC Hash, com 5 dimensões, e só para ver a importância desse tema para o Banco Central, uma das dimensões é a dimensão de educação. E dentro dessa agenda de educação financeira do Banco Central, as instituições financeiras têm um papel fundamental, né? Que é o que a gente pode contar um pouco mais aqui ao longo desse painel. Acho que para começar, essa é uma boa introdução, Elton. Obrigado, Marcelo. Bonfim, qual a percepção da Caixa? Bom dia a todos. Quero cumprimentar aqui todos os debatedores, o Elton, a nossa professora da USP, o Rodrigo do BTG e o Marcelo do Banco Central. E a todos vocês que participam, prazer estar aqui. E eu quero aqui relembrar que essa mesma pesquisa do Índice de Saúde Financeira do Brasileiro mostra que 34% da população gasta mais do que ganha. E somente 1 em 5 brasileiros pode dar conta de uma dívida inesperada. Então, este tema é de uma preocupação vital para um banco 100% público como a Caixa. E talvez um banco que está muito mais próximo dessas pessoas, dos chamadas pessoas mais vulneráveis. E indo ao encontro disso, a Caixa tem mais de 27 mil pontos de atendimento, mais de 4 mil agências, correspondentes bancários, loterias, agências barco, 2 agências barco e 10 agências caminhão. Isso possibilitou, por exemplo, neste ano, realizar o pagamento aos índios e anomanes, no trabalho de forte inclusão, de entrega de cartões, de pagamentos de benefícios, que iam a lugares que talvez nenhuma instituição foi. Muito importante esse papel de um banco 100% público. A Caixa tem também uma participação muito forte na habitação. E quando as pessoas mais pobres utilizam os app Caixa, o aplicativo Caixa, para programas como Minha Casa Minha Vida, onde a Caixa tem 99,9% de share, e também na própria habitação como um todo, de 66,5%, traz também essa inclusão. Somente nesse ano, no primeiro trimestre, nós pagamos 88 bilhões de reais de benefícios pagos e mais de 103 milhões de pagamentos. Isso promove inclusão, isso traz cidadania, dignidade às pessoas. Esse é um papel de forte inclusão da Caixa. Obrigado, Bonfim. Rodrigo, como esse assunto tem sido debatido dentro do BTG Pactual? Primeiramente, bom dia a todos, bom dia aos meus colegas aqui, o Elton. Obrigado pelo convite, obrigado também a toda a organização do FebraBanTech 2023 pelo convite. Acho que, começando, primeiramente, nós consideramos o tema muito importante e trabalhamos nisso internamente, o Elton. Um exemplo bom disso é o Finanças Mais. O que é o Finanças Mais? Ele é uma funcionalidade presente dentro do aplicativo da conta, que ela vem para justamente integrar, ajudar o cliente a dar um gerenciamento financeiro de forma personalizada e integrada na conta corrente. Como é que isso funciona? A partir do momento que o cliente ele movimenta, ele centraliza a sua movimentação na conta e no cartão de crédito, no cartão de débito BTG, o sistema automaticamente reconhece essas transações e vai categorizando. O que ele entrega no fim das contas é um gerenciamento financeiro ali com dicas e sugestões para o usuário de como organizar aí a sua vida financeira. Vou dar um outro exemplo aqui. Imagina que você pode pré-determinar limites de gastos dentro dessa funcionalidade, Finanças Mais, e a partir daí o sistema ele emite avisos para você com base no seu atingimento desses limites que você pré-determinou. Um outro também ponto importante é quando você tem boletos que você paga de forma recorrente. O sistema ele entende que existe uma recorrência naquilo e a partir daí ele também, quando for chegando próximo ali da data do vencimento,
ele vai te avisar, olha, você tem um boleto aqui para pagar, provavelmente, né? E aí, com base nesse aviso, não te faz perder essa data. Mas o foco, no fim das contas, é simplificar a rotina financeira do cliente e entregar para ele uma solução, né, para ajudá-lo nessa tomada de decisões de forma personalizada. Muito bom, obrigado. Professora Tatiana, do ponto de vista comportamental, qual a importância desse tema? Bom dia a todos, bom dia Welton, eu agradeço muito o convite por estar aqui participando desse evento que para mim é muito novo, né? Eu da área da psicologia estou aqui no evento dos bancos, mas enfim, com todo o trabalho que eu faço, né, dentro do hospital, da USP, com a questão do comprador compulsivo, o que a gente pôde perceber saindo das paredes do hospital é que eu fui encaminhando para um trabalho com educação financeira. E perceber que as pessoas não têm educação financeira, isso traz uma questão muito séria. Porque quando a gente vai entender o endividamento não promove só uma questão financeira, de falta de dinheiro, de um problema com as pessoas, mas a questão comportamental, na questão da tomada de decisão, da compra, da escolha da compra, do que é prioridade, do que não é prioridade, e isso fica muito atrelado a quando a pessoa faz escolhas inadequadas, ela se endivida. E aí, como trouxe, né, da Caixa, o Marcelo falando sobre isso, da questão das pessoas não conseguirem se bancar, não terem dinheiro para bancar um endividamento inesperado. E isso começa a promover um ciclo, né? E esse ciclo vai afetar não só o bolso, mas afeta o estado emocional, afeta a família, afetam as pessoas, afeta o seu trabalho, porque você perde a concentração, porque você está preocupado, você não dorme bem. E quando a gente começa a avaliar essas pessoas, como a gente fez uma pesquisa com quase 300 pessoas que estavam super endividadas, a gente chegou a níveis de praticamente 80% dessas pessoas estavam sofrendo psiquicamente, ou seja, elas estavam apresentando sintomas de depressão e ansiedade. E isso não impacta só os bancos, isso impacta ou o sistema financeiro, isso impacta o sistema de saúde público, porque essas pessoas vão ter questões relacionadas à perda de sua proatividade, do seu trabalho, no seu lazer, na sua família, vai acessar o sistema público, vai ser afastado, não vai conseguir trabalhar bem. Enquanto isso é preciso ser visto, que a educação financeira não trata só a questão do crescimento da população, do país, da renda per capita, não, mas ele trata sim uma questão de saúde pública, que a gente também precisa olhar para isso, né? Então, eu fiquei muito feliz pelo convite por estar aqui. Nós ficamos felizes da sua participação aqui conosco também. Bom, eu queria fazer mais uma rodada de perguntas geral para o BTG, Caixa e Banco Central. A digitalização do sistema financeiro, iniciativas como o Pix, aumentaram o acesso da população a produtos e serviços financeiros, tirando proveito do uso de dispositivos móveis. Como o Open Finance pode apoiar o aumento da educação financeira no Brasil? Quais são os desafios de esclarecer os benefícios do Open Finance para os usuários? Bom, começo com o Rodrigo, por favor, Rodrigo. Bom, Elton, o Open Finance ele tem esse potencial de trazer maior visibilidade e controle financeiro ali para o cliente a partir do momento em que ele concentra as suas transações, seus dados, né, suas informações em um só lugar. Mas falando dos desafios mais diretamente, entendo que primeiro preciso deixar claro para o cliente que se trata de uma nova tecnologia, né? Fora isso, né, e atrelado a isso, os benefícios que o cliente tem ao aderir a essa nova tecnologia vão se dar não somente no curto prazo, mas também no médio e longo prazo. Seja com ele começando por compartilhar ali, aderir à plataforma, aderir à tecnologia, unificar as informações numa única. Bom, em primeiro lugar, eu queria dar uma informação de que a Caixa foi selecionada no projeto Real Digital pelo Banco Central, num consórcio que ela lidera junto com a Microsoft e a Elo. E na expectativa dessa unificação entre o Pix, o Open Finance e também o Real Digital, nós temos um caminho a percorrer muito forte em relação aos nossos clientes. O Open Finance, a meu ver, está também
é um projeto que precisa de mais adesões. O grande ponto é a ausência de adesões. E nós precisamos contribuir com isso, é um papel de todas as instituições. Dos 188 milhões de clientes, apenas 20 milhões, 12% fizeram adesão. Então, este tema traz uma importância muito forte, mas nós temos algumas notícias muito boas. Os relatórios do Open Finance Excellence, em parceria com a Universidade de Oxford, mostram que o Brasil caminha para um case de sucesso em relação ao tema de Open Finance, e podendo superar o Reino Unido, que foi pioneiro nisso. Mas a Caixa tem feito um trabalho, pelo Caixa Tem, de buscar essas informações também de clientes, e o Caixa Tem foi um poderoso instrumento na pandemia, que ajudou milhões de brasileiros nesse trabalho de bancarização. Eu só quero reforçar que no afã de trazer a digitalização, não podemos esquecer de que o cliente tem o direito de ser atendido da forma que ele quiser. Se ele quiser um atendimento físico, não poderá haver a recusa de atendimento. Esse é um ponto muito importante. A digitalização veio para ajudar, não para poder excluir qualquer tipo de atendimento. Então, esse é um ponto muito importante nessa discussão, viu, Elton? Perfeito. Marcelo, com a visão do Banco Central, qual o potencial da educação financeira no ecossistema do Open Finance? Perfeito, Elton. Complementando o que o Bonfim colocou, o que o Rodrigo comentou também, um dos grandes desafios aqui do Open Finance é a questão da comunicação, né? Como fazer com que a população entenda o que é o Open Finance. E aí, se a gente lembrar até um pouco da definição de educação financeira, né? A definição de educação financeira passa pelo consumidor entender bem os produtos e serviços. Então, a gente imagina que entender o Open Finance, etc., poderia ajudar o consumidor a aumentar esse engajamento aí que o Bonfim colocou como fundamental. Agora, por outro lado, é importante a gente diferenciar, né? Então, assim, a gente tem o Pix, e o Pix é algo que todo mundo conhece, né? Então, assim, o Pix é um produto, enquanto que o Open Finance, ele é muito mais uma infraestrutura, né? Um ecossistema, é algo muito mais complexo. Para a gente fazer um Pix, a gente sabe que a gente faz um Pix, mas ao mesmo tempo a gente não sabe o que está por trás ali do Pix. E o Open Finance é muito mais isso, é uma infraestrutura. Então eu acho que a solução, aí, o grande potencial da educação financeira para aumentar o engajamento do Open Finance, é que tem muitos casos de uso do Open Finance que tem tudo a ver com educação financeira. Por exemplo, o Rodrigo aqui trouxe que é o caso do Finanças Mais ali, que outros bancos têm também gerenciadores financeiros. Então, do Open Finance, e daí não divulgar para a população o Open Finance em si, mas divulgar os benefícios desses diferentes casos de uso, como o Rodrigo bem colocou aqui. Então, acho que é por aí. Perfeito. A gente tem ainda que levar muita informação para o consumidor. Acho que esse é o nosso papel enquanto instituição, né? Dialogar cada vez mais, fazer com que todos esses termos e também esses produtos fiquem mais de fácil acesso para o consumidor, tanto o entendimento como também a sua aplicação. Bom, Tatiana, volto com você. Eu acredito que existe uma pergunta que deve estar pairando pela cabeça de todo mundo aqui, em relação à curiosidade. O que é o programa para compradores compulsivos e como envolver a psicologia e a psiquiatria neste assunto de educação financeira? Bom, vamos lá. O programa de tratamento para comprador compulsivo é um programa de saúde mental, né? Porque a compra compulsiva hoje lá é um transtorno que está dentro do quadro de impulsividade. Então, são pessoas que perdem o controle frente às compras. Ou seja, isso vai gerar, de uma forma inevitável, o endividamento. Então, esse é o link com a questão das finanças. Então, são pessoas que elas têm uma necessidade de aquisição excessiva associada a uma dificuldade enorme de planejamento. Isso afeta qual tipo de pessoa, que população? Todas. Então, dentro do nosso programa de tratamento, a gente atende pessoas que vão desde pessoas simples, com renda informal, que vendem coisa, até profissionais liberais, de alto escalão, diretores, vice-presidente de empresa. Todo mundo está no mesmo grupo. Por quê? Porque o que pega ali é a questão emocional. Não é uma questão educacional.
Então, são pessoas que muitas vezes trabalham em bancos, mas estão super endividadas e têm um comportamento de perder o controle frente à compra. Então, elas usam a compra como uma forma de buscar um remédio para suas questões emocionais, de ansiedade, de angústia, de tristeza, de frustração. E isso a gente vive num mundo capitalista. Então, a gente tem uma questão que é muito incentivado o consumo. E as pessoas acabam tendendo a sair para um comportamento de dependência. Então, a gente fala que são dependências do comportamento. Então, a compra está dentro disso, né? E o foco da educação financeira é porque, com o processo, eu trabalho com isso já há 17 anos e coordeno o tratamento dentro da psiquiatria lá do Hospital das Clínicas de São Paulo, da USP. Não dá para tratar da compra compulsiva sem trazer a educação financeira. Porém, somente a educação financeira não resolve o problema dessas pessoas. Então, é uma junção de tarefas. Então, hoje eu tenho uma equipe de finanças, né, que eu tenho uma economista que é minha par, é a Andréia Fernanda, que é incrível e a gente trabalha super bem junto. A Andréia tem um trabalho com educação financeira para crianças também. E a gente vem adaptando e trazendo esse trabalho para os compradores, porque é uma população que vem para a orientação financeira, tem um quadro muitas vezes de não conseguir olhar para os números, não olhar para os seus valores, nem sabe quanto ganha, nem quanto paga, nem quanto sai. Então a gente começou a estudar uma questão de fobia financeira, o que é muito interessante. E a gente percebe hoje, alguns estudos pilotos que a gente está fazendo, que o paciente começa com uma fobia financeira, depois do processo de tratamento que dura em torno de 6 meses, ele saiu do quadro de fobia financeira. Ele já consegue olhar para o seu dinheiro, ele já consegue encarar os dados. Ele resolveu todo o seu endividamento? Nem sempre, mas ele está num processo. Então, a equipe hoje que trata, ela teve que se especializar um pouco em compras compulsivas, para entender que é uma população diferente da população comum. Porque é uma população que traz um conteúdo emocional de muita angústia, de os pacientes falar, eu quero me matar, eu não aguento mais isso, eu estou de novo comprando, eu parei, agora eu voltei, enfim, tem que saber lidar. Então eu tenho 2 psicólogas na equipe de finanças para dar suporte junto nas orientações financeiras. Então acho que essa é a questão bastante interface com a educação financeira, e por isso que eu caí no mundo das finanças e sempre tive um enorme prazer de trabalhar com isso e entender que a gente tem que trabalhar a finança pelo viés comportamental, não só pelo racional. Perfeito, é um complemento, né? Por isso que o 5º Summit se chama Summit de Saúde Financeira, e por isso da sua participação aqui, exatamente trazer pessoas de áreas multidisciplinares para a gente trazer esse olhar para o consumidor e de que forma a gente pode tratar o consumidor com cada tipo de necessidade que ele deseja, tá? Bonfim, entrando agora em projetos da Caixa, de que forma o banco pode auxiliar na inclusão bancária e na digitalização de milhões de brasileiros e brasileiras? Antes de tratar do tema da inclusão, eu queria reforçar sobre a educação financeira que nós lançamos uma campanha, Tudo em Dia Caixa. Essa campanha, ela possibilita que clientes podem ter descontos que variam de 40%, 60%, 80% e até 90% de desconto. São mais de 3,7 milhões de clientes, quase 4 milhões de clientes, entre pessoa física e jurídica. E isso vai possibilitar que 90% deste público possa liquidar a sua dívida com R$2.000. Então é a campanha forte que a Caixa tem feito nesse setor de possibilitar também educação financeira, cidadania, inclusão ao mesmo tempo. Nós temos feito um esforço monumental para ampliar o trabalho de digital, de acessos aos nossos clientes. Nós tivemos na pandemia 173 milhões de acessos, 2 bilhões de reais de negócios concretizados no app Habitação. Ou seja, o cliente chegava numa agência para poder pegar um boleto bancário, ficava na fila com tumulto, nós conseguimos resolver esse tema com um aplicativo onde tira o boleto por lá mesmo. Então isso foi muito fundamental naquele momento. Nós criamos o app do FIES, onde o cliente pode renegociar a sua dívida de uma forma mais rápida, aquele que contratou o financiamento estudantil. E uma outra frente muito importante, liderada pela presidente da Caixa, Rita Serrano, uma frente liderada por ela pessoalmente, lançamos o Mulheres de Favela.
É um programa muito bom, muito fantástico, que possibilita o empreendedorismo feminino, que traz 3 vertentes: a geração de riqueza, a geração de renda, traz também a moradia digna e a qualidade de vida. Então, Mulheres de Favela, em parceria com a CUFA, a Central Única das Favelas, possibilita que a discussão de temas que estão ligados a empreendedorismo, renda, todo em projetos relevantes que são desenvolvidos através de investimento do Fundo Socioambiental gerido pela Caixa, que vai aportar neste primeiro momento 16,6 milhões de reais. Então é esse grande esforço em favor do Brasil que temos feito para melhorar a qualidade de vida de milhões de brasileiros. Perfeito. De fato, temos visto um grande empenho da Caixa, né, a proporcionar projetos de inclusão digital e também inserção desse consumidor que, na maioria das vezes, buscava a própria agência também a ser inserido, como facilitar o seu dia a dia através dos recursos. Parabéns. Marcelo, como tem sido o trabalho do Banco Central em parceria com o setor privado para ampliar a cidadania financeira? E como engajar e convidar outros setores tão importantes da economia a também participar desse processo? Legal, Elton. Acho que vale falar de 2 pontos aí, né? Primeiro, o papel de estimular o setor financeiro a desenvolver mais ações de educação financeira, né? Então, a gente tem um acordo de cooperação técnica para promoção de educação financeira em conjunto com a FEBRABAN. Daí aqui eu posso destacar 2 grandes produtos, né? Um é o Índice de Saúde Financeira do Brasileiro. Todo mundo pode entrar lá no site índice.febraban.org.br, calcular o seu índice, né? Calcular a sua saúde financeira e até se comparar com a saúde financeira média do brasileiro, que é de 56 pontos, você entra lá e calcula a sua. Esse é um grande trabalho que foi feito até com a professora Tatiana participando também. E outra plataforma, Meu Bolso em Dia, né, que também é uma série de conteúdos muito interessantes sobre educação financeira. Mas eu queria destacar um ponto que, assim, além desse trabalho com as associações de classe, o que a gente percebe é que os bancos podem promover muito a educação financeira, né, por 3 motivos. Porque eles têm acesso a milhões de clientes, eles estão no momento ali, um momento chave, né, que a pessoa vai renegociar uma dívida, vai contratar um produto, e também tem uma série de dados dos clientes que conseguem para oferecer a educação financeira de uma forma mais personalizada, né? Então, assim, a gente acaba ouvindo muitas campanhas de educação financeira, enfim, em redes sociais e outras mídias, mas o que a gente vê como grande potencial tem tudo a ver com o que o Bonfim estava comentando. Basicamente, a pessoa vai lá renegociar o FIES, né? Que momento excelente para levar um conteúdo de educação financeira, né? Em todas esse processo de renegociação, por exemplo, a educação financeira tem que vir junto para que a pessoa consiga entender um pouco mais da sua vida financeira naquele momento, até para continuar fazendo os pagamentos em dia, né? Então, é exatamente isso que a gente imagina, que além das campanhas de divulgação, esse lado talvez que tem um pouco mais de relação até com um marketing, assim, a gente imagina que os bancos podem, nesse momento, né, de oferta dos clientes, ali na jornada do cliente, levar muito educação financeira. E só para concluir, falei muito do setor financeiro, mas tem também todos os outros setores da sociedade que podem contribuir com a educação financeira. E daí é uma boa prática internacional, e aqui no Brasil também, a existência das estratégias nacionais de educação financeira, que aqui no Brasil se chama ENEF. A ENEF ela é composta pelos principais reguladores do mercado financeiro, mas ao mesmo tempo a gente tem um evento, que é o evento mais importante da ENEF, que é a Semana ENEF, a Semana Nacional de Educação Financeira. E durante essa semana todos os atores, não só do setor financeiro, podem participar e promover ações. Se a gente for olhar a última Semana ENEF, foi um movimento muito grande, 70 milhões de pessoas foram alcançadas e mais de 15 mil ações foram realizadas, né, sejam presenciais ou online. Então, só resumindo, acho que o Banco Central vê como muito importante o engajamento das instituições financeiras e se a gente for olhar a sociedade como um todo, a Estratégia Nacional de Educação Financeira é fundamental também. Perfeito. Elton, posso fazer um comentário?
Marcelo, em cima do que você está falando, é muito interessante, porque assim, a hora que a pessoa vai ao banco para pedir uma renegociação, é um momento chave, porque aquela pessoa está ali por duas razões. Ela está vulnerável. Ela está vulnerável porque ela quer resolver um problema de endividamento ou ela quer resgatar o nome. E aí ela quer resgatar o nome para quê? E aí ela tem que tomar cuidado, porque senão ela se endivida de novo. E essa questão de não conseguir pagar o que você se comprometeu, porque a gente pensa muito na parcela. E aí você não pensa no todo. Então a educação financeira é você aprender a olhar para tudo, é você aprender a olhar para a sua gestão financeira. E como fazer uma reserva, como você aprender a poupar, mesmo endividado. Porque endividamento não é sinônimo de não ter dinheiro, não aprender a começar a guardar dinheiro. Então, eu acho que esse momento a pessoa está muito vulnerável e acaba se tornando mais adepta a receber alguma informação do que você ir lá bater na porta da pessoa e falar, você não quer aprender um pouquinho sobre dinheiro agora? Né? Então, quando ela vai te pedir ajuda, ela está vindo te pedir ajuda. Então, é a hora que você fala, olha, eu vou te ajudar, mas vamos fazer aqui e não te vender mais alguma coisa. Porque esse é o grande problema, né? Que a gente vê de um sistema que muitas vezes acaba capturando as pessoas e afundando com uma âncora para o fundo do mar. Então, eu achei super interessante, eu adorei essa ideia, me bota nela. Maravilha, acho que é um trabalho em conjunto, né? A gente, cada vez mais dentro da autorregulação da FEBRABAN, nós temos a questão do crédito responsável, que é exatamente para que as instituições, ao oferecer crédito para o consumidor, tenham essa visão também. De fato, o endividamento ou a inadimplência não é bom nem para o consumidor, nem tampouco para o sistema financeiro, pode ter certeza disso. Acho que é isso que a gente cada vez mais quer reforçar. A gente quer, de fato, contribuir. E esse momento de chegar no consumidor, nesse momento de acessibilidade que ele está, que ele vai buscar o sistema financeiro, eu acho que é a melhor porta de entrada e a porta de entrada mais fácil que nós temos mesmo. Tá? Bom, Rodrigo, o BTG desenvolveu uma metodologia de aprendizagem constante para capacitar o contingente de assessores financeiros ligados ao banco e já treinou milhares de pessoas. Vocês têm também uma plataforma de educação, o BTG Banker. Que características do modelo podem ser replicadas no mercado de educação financeira dos clientes e consumidores? Welton, primeiramente, né, é importante ter sempre em mente bem definido e como foco qual é o objetivo de aprendizagem, o que é que o sujeito precisa sair sabendo depois de consumir aquele conteúdo. E com base nisso, você produz um racional contrário para daí, consequentemente, fazer a construção desse conteúdo. A gente não constrói conteúdo sem ter isso muito bem alinhado. Tá? E aí um outro ponto importante, com base no conteúdo que já foi construído, né, tendo como base um objetivo de aprendizagem pré-determinado, o que a gente acaba fazendo é ajustando aquilo para o BTG Bankers e, consequentemente, adaptando aquilo para o nosso perfil de usuário. Tá? Mas funciona exatamente dessa forma. É produzir o conteúdo sempre com base no objetivo de aprendizagem muito bem definido entre o time. Perfeito. Bom, Tatiana, quais foram os impactos da pandemia no consumismo? Quanto digital tem impactado nisso? E a questão do maior apelo, algoritmos, redes sociais, etc., que a gente vem buscando, influencia de fato na questão do aumento do consumismo, principalmente pelo público que busca o consultório de vocês? Olha, no público que busca o nosso consultório, é assim, absurdo. Da pandemia para cá, nós recebemos mais de 1.200 e-mails pedindo tratamento. Foi um número que eu nunca divulguei, porque as pessoas vêm atrás buscando ajuda. Agora, olhando esse impacto, se isso aconteceu numa classe de pessoas que têm um problema de saúde mental, que é a compra compulsiva, a população total também foi atingida. Então, a pandemia trouxe, claro, uma série de aberturas e possibilidades, a digitalização, mas todo esse movimento do algoritmo, das compras, da rede social, e a gente entende, as pessoas precisavam sobreviver. Então, a economia precisava girar. Mas isso gerou um impacto do qual a gente não estava tão preparado, porque as contas mentais não são as contas no papel. Então, a conta mental sempre sobra dinheiro. E isso é para todo mundo, porque o nosso cérebro funciona assim. A gente não faz o link. E essa questão, quem não comprou algo além, ou comprou mais, ou pagou mais caro pela taxa de entrega, porque queria urgência na entrega do produto, né? Então, hoje, a compra digital, ela veio para ficar, ela não vai mais embora. O consumo digital está aí para a gente usar o tempo todo. E muitas pessoas passaram a utilizar isso de uma forma que é muito rápida. Então, a tomada de decisão, para nós, ela tem que ser feita de forma... A gente tem que aprender a ponderar.
E a gente foi inserido, todo mundo caiu do mesmo abismo e ninguém foi tão preparado assim. Então a gente se viu frente a situações novas, em que você hoje entra e você falou, você já tem uma surpresa no seu feed de notícias, de imagens, de patrocínios, que vem informando para você aquilo. Então, a compra com um clique, saiba mais. Clicou em saiba mais, esquece, né, pessoal? Nunca mais você se livra daquela informação no seu celular. Ela vai participar da sua vida para todo sempre, né? Então, a gente precisa prestar atenção que nós estamos muito suscetíveis. E a população, com a questão do consumo, foi se dividindo entre pessoas que buscam mais sustentabilidade, pensando mais no seu próprio benefício ou consumindo mais do entorno da tua vida. Então, as grandes marcas também perderam força. E por isso que estão se reinventando e chegando no mundo digital e acionando as pessoas por um outro viés, né? Então, o consumo de fato mudou. E o impacto disso tem o positivo, mas também temos o impacto negativo de tudo isso, que é a nossa suscetibilidade. Então, a gente teve mais endividamento e agora acho que as pessoas estão começando a gerenciar melhor esse universo do consumo digital. Perfeito. Grandes desafios, né? E bons desafios em conjunto com a tecnologia. Bom, pessoal, estamos no maior evento de tecnologia e inovação do setor financeiro. Eu gostaria de conversar com vocês agora sobre os impactos da inovação tecnológica neste tema. Como usar, por exemplo, a inteligência artificial para conhecimento individual dos clientes para gerar um modelo de educação financeira personalizado, por exemplo. Como usar os canais de contatos digitais para oferecer esse tipo de serviço. E o que já está sendo feito. Rodrigo, podemos conversar com você? Com certeza. Acho que, pegando o exemplo que eu falei do Finanças Mais, né, na primeira pergunta, logo no começo, ele usa, né, na verdade, a tecnologia é uma grande aliada nesse processo, primeiro por conta da categorização e segundo por conta da normalização das transações. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente pega essas transações que vão sendo recebidas aí por conta dos cartões do cliente, essa tecnologia nos ajuda a categorizar, né, dentro do Finanças Mais, qual tipo de caixinha que a gente coloca, que o sistema coloca dentro do Finanças Mais, e a normalização, a traduzir essas informações provindas das transações dentro do extrato. Isso, no fim das contas, leva, né, traz uma informação muito mais clara para o cliente e isso se traduz em melhores recomendações de produtos e serviços. Perfeito. Tatiana, como o processo da tecnologia ela está inserida dentro do tratamento dos compradores compulsivos? Olha, hoje a tecnologia a gente tenta buscar o quê? Ajudar essa pessoa primeiro a romper a barreira de olhar para os números. E aí, com base nisso, até interessante que a gente está comentando, que é como ajudar essa pessoa a entender essa ferramenta que vai ajudar. E não vai trazer mais angústia, porque esse é o ponto. Porque quando você vai observar, as pessoas não sabem analisar o seu cartão de crédito, a sua fatura, tudo é digital. Quem acessa? Se a gente fizesse uma pesquisa aqui, eu duvido que muitas pessoas não iam levantar a mão, que vêm e realmente checam todos os gastos do seu cartão de crédito da fatura mensal. Ou que usam o aplicativo para poder entender, nossa, no aplicativo de comida, quanto eu pedi esse mês? Esse é o aplicativo que todo mundo devia olhar, porque é o que mais as pessoas perdem o controle. E aí você toma um susto quando você se dá conta daquilo. Então a tecnologia, a gente vai usar essa ferramenta do que hoje já é oferecido para ensinar essas pessoas como fazer uma melhor gestão do seu dinheiro. Não ter medo de olhar, mesmo que seja para o dinheiro que está faltando, mas aprender a olhar para que você possa realmente começar a planejar para frente, porque o passado já foi. Eu não consigo mexer no que eu já gastei, mas eu consigo mexer no que eu estou escolhendo agora para que eu possa colher novas experiências para o futuro. Então a tecnologia, essa ferramenta de análise, ela é fundamental e ela deveria vir como várias mensagens, como a gente recebe essas intromissões, né, nos feeds e que você não pede muitas vezes, o banco devia ter um sistema também de mandar lá um aplicativo. Chegou uma mensagem para você, veja o que está aqui. Olha quanto você gastou, olha o que você fez, porque a inteligência artificial está aí e ajuda muito nisso, porque é tudo muito mais fácil de ser feito hoje. Perfeito. Bonfim, como a Caixa tem lidado com o tema? Bom, eu quero ir ao encontro da mesma mensagem que a Tatiana trouxe, no sentido da ajuda da inteligência artificial, seja ChatGPT ou Midjourney,
ferramentas que possibilitem que a pessoa possa receber mensagens educativas para a educação financeira. Então esse é um tema que desafia as instituições de receber mensagem push no celular dizendo, olha, faça economia, você está usando o seu saldo do seu celular, do seu crédito rotativo, enfim, mensagens de planejamento familiar, mensagem de gestão de contas bancárias. Então, o investimento em TI precisa também ser visto como uma forma de facilitar o barateamento do serviço, tornar o serviço mais barato para o seu cliente, para o consumidor. Foram investidos mais de 35 bilhões de reais no setor privado em TI em 2022, um crescimento que representou 18% em relação a 21%. E em 23 espera que esse crescimento seja de 29%. Então, que o investimento em TI possa significar uma ajuda no planejamento familiar, na gestão da conta, na educação financeira, em mensagens educativas, porque sabemos que muitas instituições, Tatiana, têm realmente aplicativos que ensinam. A Caixa mesmo tem no site uma cartilha que ele pode ler. Mas qual é o momento para a educação financeira acontecer? Será no dia do pagamento do Bolsa Família? Será no aplicativo digital? Então esse é um grande desafio que as instituições precisam buscar e nós da Caixa estamos inseridos neste contexto de ajudar esses brasileiros neste trabalho de educação financeira. Pois bem. Marcelo, como que o Banco Central vê o uso da inovação tecnológica a favor da educação financeira? Eu acho que tem muito a ver com o que o Bonfim, a Tatiana e o Rodrigo comentaram, né? Então, assim, uma das boas práticas de educação financeira que a gente sabe é que as ações têm que ser personalizadas, né? Então, as pessoas são muito diferentes e, ao mesmo tempo, as instituições têm acesso a todos esses dados para mandar ali aquele empurrãozinho, né? Olha, esse mês você gastou muito já, né? No aplicativo ali de delivery, né? Por exemplo. Então, esse é um ponto, né? Como outra ação que a gente conhece, a própria plataforma Meu Bolso em Dia, né, que foi criada pela Febraban com o apoio do Banco Central, você começa a sua jornada nessa plataforma calculando o seu índice de saúde financeira e daí você vai usando a plataforma. E a plataforma vai identificando qual conteúdo você acessou mais, se é um conteúdo mais visual, mais auditivo, mais de leitura, e daí você a plataforma vai levando você para os conteúdos que você interage melhor. Agora, um outro ponto que talvez eu fiquei pensando, né, na sua pergunta, a questão aí da inteligência artificial, acho que um grande desafio que até a Tatiana tem lá é que assim, é limitado, né, o potencial de atender essas pessoas que chegam lá, né? Então assim, precisa muito dessa interação humana, né? Então assim, como que eu vou conseguir atender se chegar lá 50 mil pessoas? E daí eu fico me perguntando até que ponto todas essas tecnologias, etc., poderiam ajudar nessa interação. Por exemplo, até que ponto eu conversar com um planejador financeiro humano, né? Ou um planejador financeiro robô, né? Seria mais ou menos parecido ou não, né? Talvez até ouvir um pouco a Tatiana. Mas o meu feeling é que seria muito difícil, porque assim, é um processo muito humano, né? E as pessoas que estão chegando lá, chegam também num estado de muito sofrimento também, né? Então, ter esse acolhimento, etc., eu acho que talvez seja muito difícil de ser feito por uma estrutura aí, tecnológica, assim. Até uma coisa que me veio na cabeça, falei da Semana Nacional de Educação Financeira. E essa questão de falar sobre dinheiro é fundamental. Lá no Reino Unido, a Semana Nacional de Educação Financeira, não chama Semana Nacional de Educação Financeira, se chama Semana do Vamos Falar sobre Dinheiro, né? Porque falar sobre dinheiro é fundamental. Como a Tatiana colocou, as pessoas têm medo ali de abrir o extrato, né? Chega a carta ali, ela nem abre, ela coloca às vezes no lixo, né? Diretamente. Então talvez ouvir até um pouco você, Tatiana, até que ponto você acha que esse processo de planejamento financeiro, consultoria financeira, pode se beneficiar um pouco da tecnologia ou se você acha que talvez não? Assim? Olha, vamos lá, eu penso que sim, né? Ele pode se beneficiar, porque acho que hoje a gente não tem mais como tirar a tecnologia da nossa vida. Porém, por exemplo, a gente vem de uma questão assim, educacional, matemática. Quem adora matemática?
A gente vem de um conceito cultural que a matemática é assustador, é um monstro escolar. E aí você traz educação financeira. As pessoas já têm um... Então é muito interessante a mudança de paradigma, né? Então, assim, vamos falar sobre dinheiro? É muito mais legal. É muito mais atraente. A gente tem uma cultura de não falar sobre dinheiro dentro de casa. A gente não fala muitas vezes quanto que eu ganho, quanto que o parceiro, a parceira ganha, quanto que você... como você divide as contas dentro de casa. Então, falar sobre dinheiro é algo que tem que ser estimulado, incentivado, né? As ferramentas, elas podem ser muito úteis, mas quando você percebe, por exemplo, na jornada, que a pessoa está lá num processo de muito endividamento, ou num quadro delicado, porque ela caiu para uma trilha, né, que vai dando suporte, às vezes você teria que ter o quê? Pessoas que vão atender essa pessoa, que já vão fazer uma leitura daquele processo para falar, olha, vem cá, vamos conversar um pouquinho. Vamos te ajudar a olhar um pouco juntos para essa questão dos números. Então, eu acho que nem todo mundo precisa de uma orientação pessoal, individualizada, mas que muitas vezes a gente pode usar, ter o recurso pessoal e a orientação mais próxima, mais afetiva, para pessoas que realmente precisam muito, né? Obrigado. Bom, estamos terminando o nosso painel da Febraban, no Febraban Tech, e queria fazer uma pergunta final para todos vocês. No Brasil, a disciplina de educação financeira passou a ser obrigatória no ensino infantil e fundamental desde janeiro de 2020. Mas uma pesquisa da Nova Escola identificou que apenas 21,1% dos profissionais de ensino afirmam ter preparo bom ou muito bom para lecionar o tema. O Banco Central, Marcelo, tem desenvolvido um programa que é chamado Aprender Valor, que oferece materiais para as escolas como forma de apoio. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão da educação financeira nas escolas e para as crianças. Marcelo, gostaria de explicar um pouquinho sobre esse projeto? Claro, Elton. É uma ótima questão, né? Todo evento que a gente participa sempre tem essa pergunta, né? Mas e a educação financeira nas escolas, né? E, de fato, é uma boa prática internacional, né? Todos os países atuam com educação financeira para as escolas. O Banco Central tem um programa chamado Aprender Valor, né? Todo mundo pode visitar na internet, conhecer mais. É um programa gratuito para as escolas de ensino médio, de ensino fundamental, né? Escolas públicas do ensino fundamental. Basicamente, esse programa leva treinamento para os gestores e para os professores dessas escolas. E, muito importante, o conteúdo é todo feito por meio de projetos escolares. E não é um projeto escolar sobre educação financeira. Ele é um projeto escolar que integra a educação financeira nas disciplinas obrigatórias, né? Então, no português, na matemática, na geografia. É assim que a Base Nacional Curricular Comum, a BNCC, trata a educação financeira, integrada às disciplinas obrigatórias. Esse programa do Banco Central Aprender Valor tem tido muito sucesso. Então, ele já chegou em mais de 22 mil escolas, né, com o potencial de alcançar 5 milhões de estudantes, né, que é um tamanho assim, gigantesco, assim, muito sucesso. Então, convido todo mundo a conhecer, né, esse programa, Aprender Valor, e se eventualmente a escola do seu filho, né, não tiver no programa ainda, pode entrar em contato, etc., e buscar mais informações. Muito bom. Tatiana, qual a importância de tratar deste tema desde muito cedo com as crianças? É fundamental porque você tem hoje uma cultura que cresce com uma série de crenças e valores sobre dinheiro. Então, assim, dinheiro é sujo, dinheiro ninguém fala, lava a mão depois que pegou no dinheiro. Hoje a gente tem muito pouco acesso à nota, a gente já está no mundo digital. Então, o conhecimento e essa criançada está no mundo digital. Então, se a gente não falar a língua deles, a gente não vai acessar. E aí não adianta trazer um porquinho, não adianta trazer um cofrinho. Isso não vai funcionar também. E tem muita educação financeira falando disso ainda. A gente precisa avançar, a gente precisa entender que sim, a criança tem que ter um aplicativo de conta júnior que tem lá um investimento bem simples, básico, renda fixa, seguro, para que ela comece a entender o que é juros composto. E na prática, sem precisar explicar, juros composto é isso, assim, é composto, que você põe para... Então, não precisa, porque isso é muito complexo.
Então a criança entender que se ela pôs através do lúdico, das brincadeiras, de separar as bolinhas nas cores, de você reservar, você tem uma série de atividades que podem ser realizadas para que essa criança chegue na vida adulta, no início da vida adulta, quando ela tiver o primeiro salário, ela saber que ela pode guardar, gastar, comprar, pensar no futuro. E não é pensar na aposentadoria, é pensar na vida. Porque a aposentadoria também ficou uma coisa assim, lá na frente eu penso, a gente é um povo muito otimista, fantástico, mas o outro lado disso é que a gente sempre deixa para depois. E o para depois, às vezes, bate na porta de um jeito que te dá uma rasteira e você não sabe o que fazer. Então, acho que é fundamental falar sobre dinheiro. Eu já proponho outro nome, educação financeira, vamos falar sobre dinheiro. Acho que é muito, muito convidativo. Boa. Rodrigo, como isso impacta para que tenhamos mais pessoas sabendo investir? Legal, Elton. Acho que tendo essa disciplina, né, já sendo incluída no currículo há pouco tempo, já mostra uma preocupação com as futuras gerações. Mas ainda tem um longo caminho a ser percorrido, né? A criança, o jovem, a partir do momento que ele tem essa consciência, tem o conhecimento sobre dinheiro, né, sobre falar sobre dinheiro, como a professora colocou aqui, ele adquire a capacidade de conseguir tomar melhores decisões ao longo da vida. E decisões como, vou dar um exemplo aqui, né, fazer uma pesquisa de preços antes de comprar alguma coisa. É algo que acho que é simples, né, professora? E exatamente, a tomada de decisão acaba sendo envolvida nisso. Fora isso, né, ela também pode abrir mão de comprar alguma coisa agora para poder investir no futuro. Fora também se interessar por temas como reserva de emergência, etc, né? A partir daí, a gente consegue pavimentar um caminho do ponto de vista de conhecimento para que a gente consiga ter esse adulto como um investidor no futuro. Perfeito. Porque inserido hoje, desculpa te cortar de novo, mas inserido em cima disso, né? A gente tem uma questão que hoje a tecnologia para essa geração é tudo para ontem. É tudo muito rápido. Eu não lido com a frustração. Eu não gostei, eu passo. Eu não gostei, eu passo. Eu não gostei, eu passo. Então a gente tem muito complexo, porque a educação financeira, ou falar sobre dinheiro, pensar no futuro, a tomada de decisão é algo que não pode ser tão rápida. E aí a gente vai trabalhar isso de forma um pouco mais lenta dentro do contexto escolar, ajudando e contrapondo um pouco com a tecnologia, que é fantástico a gente pensar nisso, que é muito para frente, tem que trabalhar muito ainda. Aqui não tem que pedir licença, que o nosso momento é debater mesmo sobre o tema e levar mais informação para quem está nos ouvindo. Marcelo, Bonfim, como que a Caixa tem visto esse tema e qual a importância da educação financeira para a base, para as crianças, do ponto de vista social? Olha, esse tema, quando se tem um problema, sempre dizemos, precisamos investir na educação. E realmente eu preciso reafirmar isso. 74%, segundo essa pesquisa Nova Escola, dos professores, sabem que precisam dedicar ao trabalho de educação infantil. Mas 59% desses professores se sentem despreparados para este trabalho de educação infantil. E 49% deles não têm sequer material didático. Então esse tema é um tema que precisa de uma grande reflexão nacional. A educação nas escolas, este é o caminho, sim. A educação financeira começar, porque nós precisamos diminuir esse grande impacto que temos. Ora, uma pesquisa da Confederação Nacional do CDL diz assustadoramente, de cada 10 brasileiros, 4 estão com contas atrasadas. Nós temos 65 milhões de pessoas negativadas. Então é preciso um esforço muito grande para a educação, sabendo que um país, muitas pessoas não têm o que comer. Um país que precisa se dedicar ao trabalho, sim, do combate à fome, de trazer mais pessoas para a dignidade, no pagamento de muitos benefícios que estão aí, sim, necessário neste momento, para que essas pessoas tenham inclusão, dignidade. E a Caixa, neste contexto, tem um lema: um trabalho é por você, é para um novo Brasil. Este é um trabalho que precisa ser ampliado e essa a determinação da Caixa em ajudar milhões de brasileiros a saírem da miséria e contribuir para que a educação aconteça com forma mais abrangente,
e o país se transforme a cada dia. Muito obrigado a vocês. Eu queria agradecer ao trabalho do Banco Central, ao trabalho da Febraban, que muito ajudou a Caixa, principalmente no momento da pandemia, no esforço concentrado de ajuda, naquele momento difícil, em regular calendários de atendimento, enfim, de debater temas tão importantes para o país. Queria fazer esse agradecimento público à Febraban e também ao Banco Central. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço a vocês. Bom, quero agradecer o Marcelo, em nome do Banco Central, que veio nos contribuir com essa discussão. Quero agradecer o Rodrigo, também do BTG Pactual. Quero agradecer a Tatiana, também, que veio trazer um pouco da experiência do que ela vem vivenciando durante esses anos, né, de trabalho, desse tratamento com esses compradores compulsivos. O Bonfim, que vem à frente da Caixa, também trazendo cada vez mais essa dignidade para a população brasileira. Bom, quero agradecer, em nome da Febraban, a atenção de todos vocês que nos ouviram aqui presencialmente e vocês também que nos acompanharam de forma online. Reforço também que no início da tarde nós teremos a continuidade desse painel com o 5º Summit de Saúde Financeira, que acontecerá aqui presencialmente no Pavilhão A, no espaço de cowork, e também você também conseguirá nos assistir de forma online. Então agradeço a todo mundo, muito obrigado, e vamos sim falar cada vez mais do tema de saúde financeira.